Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira. Terça, né? Para a glória de Deus. Vamos então a mais um dia de oração. 7, né? Hoje chegamos no 7º dia aí da nossa oração, né? Da nossa campanha de oração. 7 dias provocando o meu milagre. Amém? Amém. 7 dias orando. 7 dias entregando uma palavra, e a palavra que Deus colocou na minha mente, no meu coração, que Deus falou comigo também, primeiramente, é a palavra que está lá no livro de 2 Reis. Vamos ao livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler do 19 ao 35, o texto é um pouquinho longo, mas para a gente compreender bem na palavra de Deus o que Deus está falando hoje conosco, amém? Então vamos falar sobre a história, né, da ressurreição do filho da Sunamita. Qual foi o problema que ela teve ali com o menino, né, o filho dela. E vamos falar desta palavra. Então, 2 Reis 4, capítulo 4, do 19 ao 35, do 19 em diante. Vamos tocar o louvor, depois nós vamos de palavra e de oração. Oração e palavra. Fala, traga o santíssimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus. Fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. A palavra de Deus fala, traga o santíssimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, amém? Declare que Deus é fiel, declare que Deus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é santo e que Ele age em nosso favor neste dia de hoje, dia bonito, um dia de sol. Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer pela nossa vida hoje, amado Deus e poderoso Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós lá no madeiro, Pai. Nós te pedimos, Pai, por cada vida que aqui está, Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha agindo em nosso favor. Porque a Tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Então, Pai, que o Senhor possa tomar em Tuas mãos a nossa causa e pelejar por nós.
que os céus estejam hoje se movimentando, como esteve e está se movimentando desde o primeiro momento que nós iniciamos a oração, Pai. Em favor de cada vida, em favor de cada alma que aqui está, Pai. Que o Senhor venha resolucionar, dar direções, trazer a resposta, porque tem pessoas passando por lutas, por guerras travadas no mundo espiritual. Talvez a resposta esteja sendo impedida de chegar, mas nos próximos dias, nas próximas horas, a resposta vai chegar. O milagre vai acontecer da parte de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Nós estamos clamando, Pai, clamando por milagres, clamando por sinais, clamando por resposta, clamando para vermos o agir dos céus, o agir de Deus em nossas vidas, trazendo restituição, trazendo respostas das orações, trazendo os milagres, Pai, trazendo cura, trazendo libertação. E nós pedimos em nome de Jesus, Pai, libera, Pai, libera os anjos de cura, de libertação, libera, Pai, com a resposta, com a bênção na mão, trazendo para os teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Vamos à palavra de Deus? A partir do versículo 19 de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4, a partir do versículo 19. Vamos ler? De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com um homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele, profeta Eliseu, a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés e Geazi veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para que não me desse falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado. Olha o que o profeta Eliseu disse: põe a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos nas mãos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então, pegou o filho e saiu. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa palavra, Deus falou comigo sobre esta palavra. Nós vemos aqui a sunamita correndo, né? Se apressando, porque o filho foi entregue nas mãos dela, o pai trouxe, deixou, ó, o menino tá doente, o menino tá sentindo dor, largou nas mãos da mãe e a mãe viu, infelizmente, seu filho morrer ali, naquela situação. E ela, mais que depressa, ela se apressa, pede ao marido, chama o servo, prepare a jumenta, que eu preciso sair. E o marido diz, né? Aonde você vai? Não é sábado, nem lua nova. Aonde você vai? E ela responde, não se preocupa. Fica tranquilo, marido. Fica tranquilo. Que eu vou ali resolver um problema. Ela nem fala nada, né? Não se preocupe. Apenas é o que ela diz, mas como quem diz, eu vou ali resolver alguma coisa e já volto. Né? Então ela mandou selar a jumenta e subiu ali e disse pro servo: só para quando eu mandar. Porque o caso era de urgência. Seu filho estava morto, ela colocou ele na cama e ela foi procurar o profeta. Ela foi procurar a ajuda de quem poderia ajudá-la. Ela foi procurar a ajuda do profeta Eliseu. Mas veja que ela disse pro servo dela: só pare quando eu mandar. Então ela partiu dali para encontrar-se com o homem de Deus. Com o homem que alguns anos atrás disse para ela: daqui um ano eu vou voltar aqui e você vai ter um filho, né? Então ela procura Eliseu porque conhece Eliseu, sabe que Eliseu é um homem de Deus e então ela corre, né? Mas o profeta avista ela à distância e o profeta disse ao servo Eliseu: corra lá, corra ao encontro dela para ver se está tudo bem. Corra, pergunte pelo filho, pergunte pelo marido. Talvez o profeta viu e já soube, né? Algum problema, alguma coisa aconteceu. Mas veja que ela não responde. Ela responde para Geazi que está tudo bem. Porque ela entende que Geazi não pode resolver o problema dela. Ou ela não tem confiança em Geazi, né? Então ela continua indo ao encontro do homem de Deus, indo ao encontro de Eliseu. E no momento ela chega e se abraça aos pés de Eliseu, angustiada, preocupada, né, com aquilo que aconteceu com o filho dela. E Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, deixa porque ela está angustiada. Mas Deus não revelou, né? Deus não disse nada, disse o profeta. Não revelou a mim qual é a razão da angústia dela. Veja que Deus não revela, né? Deus espera ela ir para um lugar mais aconchegado, longe de Geazi. E a mulher disse para ele, quando chegou no momento, ela disse: acaso te pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Ela teve o filho e agora o filho morreu. Então, né? Ela estava lá feliz com o projeto dela, com o filho dela, vivendo um sonho de Deus para a vida dela. Mas parece que o sonho virou um pesadelo, a criança morreu ali. E ela agora está procurando o profeta para ressuscitar o menino, para fazer alguma coisa para ver se o menino volta à vida. Então, o que diz o texto lá no versículo 29? Então Eliseu disse a Geazi: veja que a sunamita confia no profeta porque entende que ele é um homem de Deus, respaldado por Deus, um homem com autoridade, um homem de oração. Mas o profeta faz o quê? O profeta diz para Geazi: Geazi, põe a capa, pegue o cinto, né? Põe a capa dentro do cinto, se ajeita aí, pega o meu cajado e corre na frente porque o negócio é sério. Corre na frente. E Geazi faz o quê? Geazi vai, né? E ele já aconselha: se alguém te encontrar, te cumprimentar, te der oi, não responde nada, né? Não responde nada. E quando tu chega lá, tu põe o cajado sobre o menino
que o milagre vai acontecer. Geazi faz exatamente o que o profeta diz, chega lá, põe o cajado sobre o menino, mas nada acontece. Nada acontece. Né? E ali, ó, mas a mãe do menino disse, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se tu ficares, não irei. Então ele foi com ela. Então o profeta Eliseu decidiu ir com a mãe, e indo com a mãe atrás. Porque a mãe disse, se tu não for, eu não vou. Veja que a mãe confia no profeta Eliseu, né? Então Geazi chegou primeiro. Geazi chegou lá, pôs o cajado sobre o menino, mas ele não falou e nem reagiu. E quando Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu, ele disse, o menino não voltou a si. Né? O que nós podemos aprender com essa palavra, amados? Nós podemos aprender com essa palavra que o nosso milagre, o nosso problema, a nossa aflição, a nossa angústia, ela tem a pessoa certa para resolver. Não adianta você contar o seu problema para quem não pode resolver. Não adianta você pedir para a pessoa que não tem autoridade de Deus para orar por você, para o milagre acontecer. Pode até estar com o cajado na mão. Geazi estava com o cajado, mas não era o cajado. Era a vida de oração. O que a Bíblia diz? Entre por seu quarto e ore. É no secreto que Deus dá autoridade, é no secreto que Deus respalda, é no secreto que Deus trabalha. E Eliseu tinha a autoridade de Deus, tinha respaldo dos céus para agir em favor da vida da sunamita. Ele era o profeta dela. Mas veja que o próprio profeta, né, se engana com Geazi, dá o cajado para Geazi, dá autoridade para Geazi. Geazi vai lá e faz o que eu faço. Mas Geazi não era conhecido pelos céus, não era conhecido de Deus. Talvez Deus olhou assim, esse aí eu não conheço. Porque tem pessoas que Deus não conhece, tem pessoas que não têm vida no secreto, então não recebe autoridade, não recebe respaldo de Deus para fazer milagres, para ressuscitar sonhos, projetos. Vai orar e não vai ter cura, vai orar e não vai ter libertação, vai orar e não vai acontecer nada. O menino não se mexeu, não abriu os olhos, não aconteceu nada. Então, meus amados, o que Deus falou comigo, cuidado com quem você coloca o seu projeto na mão, cuidado com quem você pede para orar por você, cuidado com quem você deixa colocar a mão na sua cabeça, cuidado com quem você vai pedir oração, ajuda em oração. Ela se encaminhou diretamente ao profeta, porque era o homem de Deus, era o homem que tinha respaldo, era o homem que orava. E veja que o extraordinário acontece, a palavra de Deus, ela fala tudo que nós precisamos saber. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. O que a palavra diz? Ele entrou, ele fechou a porta e orou ao Senhor. O que Geazi fez? Geazi colocou o cajado. Porque Geazi pensou assim, é o cajado do profeta, o cajado vai fazer alguma coisa. Mas não, gente, é a oração. A oração de quem tem respaldo, de quem tem autoridade. Porque a Bíblia diz, fechou a porta e orou. Depois ele deitou-se sobre o menino, boca a boca, olho a olho, com os olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Então veja, Eliseu carregava unção. A unção de Deus sendo transmitida para o menino. A vida de Deus sendo transmitida para o menino. Eliseu se levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Às vezes o profeta, ele é um pouco, né? Ele ora, ele caminha de um lado para o outro, ele profetiza. Mas nada disso, caminhar, andar... Isso talvez era o jeito do profeta orar pelo menino, né? Mas a oração, Deus escuta o quê? A oração, o clamor, a súplica. Então, meus amados, quando for procurar alguém para orar por vocês, procure alguém que vocês já viram, já entenderam que é da parte de Deus, que tem autoridade, que ora e Deus responde, que ora e Deus faz. Geazi tinha um cajado na mão, pode até ter um cajado na mão, pode até ser que um pastor disse assim, toma, vai, pega, eu te dou autoridade, eu te coloco como autoridade, te estabeleço nesse lugar para você ir orar pelo enfermo, para você ir orar por quem precisa de libertação, para você orar por quem precisa de um milagre, mas aquela pessoa não é conhecida de Deus, não tem respaldo de Deus,
não tem autoridade, não tem vida secreta com Deus e não acontecer nada. Mas quando o profeta chega lá, o profeta ora, o profeta coloca as mãos, nariz com nariz, boca com boca, o menino espirrou 7 vezes. Olha a confirmação dos céus, 7 vezes. O número da perfeição, 7. O milagre veio da parte de Deus. Espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Voltou a viver. Então, meus amados, o que nós podemos aprender dessa palavra? Que a sunamita sabia em quem ela podia pedir oração, em quem podia resolver o problema dela. Que nós não sejamos ingênuos, inocentes, acreditando que qualquer um pode orar para ressuscitar o nosso projeto, os nossos sonhos. Não é qualquer um que vai poder te ajudar. É quem tem respaldo, é quem tem autoridade, é quem é conhecido lá no céu. Então que nós possamos entender, né? Que quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, ore para que Deus te dê direcionamento, para quem pode te ajudar a fazer o milagre na sua vida, amém? Nós estamos aqui orando da parte de Deus, nos colocando na brecha, vamos declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar. O que nós já oramos antes, vamos orar novamente para que Deus venha agir em nossas vidas. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em que confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te proteja em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. O tempo passa rápido, né, gente? Nós temos um tempo aqui, um reloginho que corre. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua proteção, pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas até agora. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, movimenta os céus em nosso favor, movimenta os céus em favor do meu irmão e da minha irmã, que o Senhor esteja trabalhando em nosso favor, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, os milagres vão acontecer, os céus vai se movimentar e nós vamos vencer lutas, batalhas, guerras que estão travadas, Pai. Hoje, nesse 7º dia de oração, Pai, eu peço, derrama poder, derrama da tua glória, derrama da tua unção, derrama, Senhor, sobre vidas que estão aqui, abre as janelas, abre as portas do céu e derrama bênçãos sem medida. Aquilo que está travado volte a andar, aquilo que morreu volte a ter vida, que nós possamos, Pai, estarmos orando e as bênçãos sendo liberadas no céu. Tudo aquilo que está preso, retido, libera, Pai, que haja curas, restaurações, restituições, que haja milagres, curas extraordinárias, Pai, porque o Senhor já enviou os anjos para pelejarem em nosso favor. Tem anjos sobrevoando essa cidade, esse estado, o Brasil, e onde essa oração chegar, o milagre vai acontecer, Pai. Nós clamamos aos céus para que os milagres aconteçam. Vem, Senhor, libertando dos vícios, tirando da cachaça, da bebida, da prostituição, Senhor, em nome de Jesus, abrindo as portas de emprego, trazendo, Pai, novas oportunidades. Quem perdeu a oportunidade, que está chorando, está angustiado, quem perdeu projetos, quem viu o seu sonho ir por água abaixo, Pai, que o Senhor venha fazer milagres em nome de Jesus. Quem está necessitando de um milagre, Pai, faz o milagre na vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Repreende todo o ataque maligno, repreende, Senhor, toda a voz que fala nos ouvidos dela que ela não tem condições, que ela não pode, porque agindo Deus, quem vai impedir? O Senhor é Deus que realiza sonhos, o Senhor é Deus que ressuscita projetos, o Senhor é Deus que faz milagres e muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, livra, tira do vale da sombra e da morte, tira desta guerra, dessa luta, tira da humilhação, tira, Senhor, das mãos do inimigo, os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Guarda as nossas crianças, guarda os nossos idosos,
idosos, que eles possam receber vida, paz, saúde, alegria, harmonia, que toda angústia, toda dor seja repreendida agora em nome de Jesus, que a luz de Jesus Cristo invada esta casa, que entre a salvação, que aonde esta palavra chegar, a esperança, o amor, a alegria de viver, Pai, na tua presença, é a tua palavra restaurando, é a tua palavra trazendo vida em nome de Jesus. A vida de Deus esteja presente aqui nesta oração, Pai. Vem trazendo conversão, convence, Espírito Santo, do pecado, do juízo, convence, Espírito Santo, amolece esse coração de pedra, em nome de Jesus, Pai. Vai fazendo milagre em nós, dentro de nós, que nós vamos crendo no poder de Deus, que nós possamos ver a glória de Deus agindo no nosso meio, os milagres, as maravilhas, que o poder de Deus se manifeste tremendamente, que o Senhor troveje do céu sobre os inimigos, que os inimigos venham a tombar, que toda a muralha venha cair por terra, que todo laço, empecilho, embaraço, fofoca, mentira, perseguição, todo o mal que ataca essa vida venha cair por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, age em favor do teu povo, age em favor deste filho e desta filha que viu os seus sonhos fracassarem, os seus planos irem por água abaixo. Levanta alguém que possa ajudar, orar por ela, alguém que possa dar a mão e dizer: vem que eu te ajudo, vem que os céus estão abertos sobre a tua cabeça, céus abertos agora, as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre o povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Esta pessoa que orou, esta pessoa que plantou a semente e agora com cânticos de alegria ela vai colher, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não deixe que os inimigos venham impedir ela de colher aquilo que ela plantou, que ela possa colher em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque Deus é santo, porque Deus é fiel, porque Deus ele sabe quem tem autoridade, quem tem poder, quem tem respaldo para te ajudar. Em nome de Jesus, orienta, Espírito Santo, desce com a resposta, desce com a orientação, desce, Senhor, em nome de Jesus, com a resposta das orações dos teus filhos e filhas, repreendendo todo o mal, toda a inveja, toda palavra maldita que foi lançada contra esta vida, em nome de Jesus, o mal cai por terra agora. E as bênçãos são liberadas. E o caminhar é liberado. Está rompendo em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos orando pela fé e crendo que Deus já está trazendo um milagre que você está pedindo em oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês. E que o milagre de Deus esteja aí batendo a sua porta. Amém? Que você tenha surpresas. Que você seja surpreendido. Porque Deus, ele é muito bom. Ele é bom em todo o tempo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã.